aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha lá, vocês mal piscaram, eu já voltei, né? Bom, hoje a gente tá aí para resolver, então, o vestibular da FUVEST, em 2025, primeira fase, né? Ainda com gripe, galerinha, então, voz ruim, voz baixa, rouca, tá? Mas vamos tentar aí resolver da melhor forma, tá bom? Primeira questãozinha, tem várias, né, perdidas, tem que procurar as de biologia. Eu já dei uma olhada na prova, aí eu já fui separando algumas pra gente resolver, tá bom? A primeira que tá aqui, ó, é a questão 29, é uma questão que está relacionada com esse texto em inglês aqui que fala de mudanças climáticas. Eu li o texto, não vou ler o texto com vocês não, mas o texto não dá um direcionamento direto para a questão 29, né? Ele fala de mudanças climáticas. Aí assim, ó, a relação que eu consegui estabelecer aqui, a gente vai ver que essas mudanças climáticas uh, é, elas vão acontecer, mas a gente não consegue prever exatamente qual vai ser essa mudança climática, qual vai ser a alteração, né? E aí a questão fala assim, considerando seres atuais, as informações trazidas pelo texto e os princípios da teoria sintética da evolução, é correto afirmar que as espécies necessariamente se adaptarão às novas mudanças do planeta? Não, né, gente? Muitos indivíduos vão ser levados à extinção eventualmente. Somente as espécies de dia longo, ou seja, aquelas que precisam de mais horas de luz, sobreviverão às mudanças previstas. Uh, a espécie de dia longo, se a gente pensar numa planta, na verdade é uma planta de noite curta. Né? E outra coisa, somente as espécies de dia longo irão sobreviver. Só dá pra gente falar isso se nós conseguirmos prever qual vai ser essas mudanças, né? Letra C. É difícil prever como se dará a evolução das espécies, porque esse é um processo mediado ao acaso. Sim, essa é a alternativa correta. Né? Então, o processo de, de evolução, seleção natural, né? Envolvendo um pouquinho aí a seleção de caracteres, né? É um processo ao acaso, né, gente? A gente tem um meio atuando como um agente selecionador, mas o processo evolutivo é totalmente ao acaso. Alternativa correta, a letra C. Tá bom? Questão 30. Uma questãozinha aí, um pouquinho sobre isolamento, né? Então nós temos lá, ó, a imagem a seguir ilustra o aparecimento de uma barreira que promoveu a separação de uma população de rinocerontes e, consequentemente, a redução do tamanho das populações resultantes. Então nós temos lá a população inicial, várias cores, né? Acredito que essas cores representem genes, alelos, por exemplo, né? Provavelmente genes. Aí ele fala lá, redução do tamanho da população após fragmentação do habitat. Então a gente tem aqui casas sendo construídas, né? E duas áreas menores. Aí nós podemos ver que nessas áreas menores, os indivíduos, anteriormente, eles tinham várias bolinhas coloridas nele, né? Agora, por exemplo, a diversidade dessas bolinhas está menor, tá bom? Então ele fala, é correto afirmar que nas populações fragmentadas ocorre maior variabilidade? Não, é o contrário, né? É menor variabilidade. Maior risco de aparecimento de doenças genéticas recessivas? Sim, porque olha aqui, ó, se a variabilidade genética é menor, imagina o seguinte, que nós temos aí uma doença causada por um genótipo azinhazinho. Né? Então esse rinoceronte aqui de cima é azinhazinho, esse outro aqui da bolinha também é azinhazinho, eles vão se reproduzir. Né? 100% dos indivíduos vão ser azinhazinho. Né? Então o risco de aparecimento de doenças genéticas recessivas acaba sendo maior. Né? Menor frequência de mutação. Não, seleção natural de indivíduos com características genéticas dominantes, não necessariamente, né? Então seleção natural dos indivíduos com características genéticas que sejam dominantes. A característica genética ser dominante, galerinha, não necessariamente está relacionada a uma vantagem adaptativa àquele organismo, né? Favorecendo de mistura entre elas. Não, porque você tem duas populações isoladas, né? Por uma barreira aqui, um conjunto habitacional, né? Então a mistura aqui vai ser prejudicada. Então a alternativa correta é a letra B. 31. Essa é uma questãozinha fácil. Alguns corais contêm sua estrutura algas fornecedoras de carboidrato que auxiliam no crescimento e na construção do esqueleto do coral. Nós já fizemos uma questãozinha dessas. Né? Os corais, por sua vez, fornecem um ambiente de proteção e importantes nutrientes às algas. As mudanças climáticas globais têm provocado a morte dessas algas, e em muitos casos a mortandade dos corais. A segunda alternativa que representa a relação ecológica entre elas, mutualismo. A alternativa correta é a letra B. Por
Porque os dois organismos saem beneficiados, né? E o impacto está aqui bonitinho. Gente, era só se lembrar de relação ecológica, tá bom? Questãozinha clássica de relações, tá? Mutualismo, então. A próxima a gente dá um salto. Questãozinha 46. 46, gente, fala assim, ó. A maior parte da alimentação humana é consistida por grãos e cereais. Em sua maioria corresponde às sementes em termos botânicos. Bom, o que tem dentro da semente, né? Tem endosperma, reserva energética, né? Tecido de nutrição do embrião, pode ter um cotilédone também, que é uma folha modificada que desempenha uma função semelhante. Né? Esse consumo é adequado, uma vez que as sementes, letra A, constituem o único órgão que reserva de amido da planta? Não, a planta pode armazenar amido no caule, na raiz. Letra B, armazenam todas as vitaminas e nutrientes necessários para a planta? Gente, se isso fosse verdade, a planta não precisaria fazer fotossíntese, né? Letra C, possuem DNA da planta-mãe do embrião que constituem nutrientes sem os quais a espécie humana não sobrevive. Não, né, gente? Letra D, contém substâncias e reservas provedoras de energia para o desenvolvimento do embrião vegetal, que também serve de fonte energética aos seres humanos. Sim, porque ela tem reserva energética para o embrião. Quando a gente come a semente, nós conseguimos obter, né, energia a partir desse tecido de nutrição, tá bom? Então, a alternativa correta, letra D. Questãozinha 47. Questão interestelar com geografia, talvez? Acho que sim, né? Porque você tem que saber onde é a Austrália e onde é a Rússia, né? A figura a seguir representa os níveis médios de consumo de gordura saturada na dieta para adultos com idade maior de 20 anos. Considere apenas os dados da figura, os habitantes da Austrália e da Rússia. Bom, vamos olhar a Austrália aqui, né, gente? Ó, então a gente tem aqui, ó, de 3,4 a 14, né? Então, o nível médio de gordura saturada. Apresentam maiores riscos de desenvolver doenças. Gente, ó, gordura, a pessoa está ingerindo, né, gordura, percentual de gordura ingerida aí, né? Então, ingestão de gordura saturada, percentual de energia por dia. Se a gente pegar aqui a parte da Austrália, a gente vê que tem uma ingestão muito grande dessa gordura. Não é o local com maior ingestão, mas é alto, né? Então, o que vai acontecer? Vai ingerir essa gordura, ela pode depositar no interior de vaso sanguíneo, pode começar a obstruir passagem de sangue, né? Pode desencadear um quadro de aterosclerose. A alternativa correta pra gente aqui é a letra C, né? Acidentes cardiovasculares, então doenças cardiovasculares, tá bom? Então, 47, letra C. O próximo, questãozinha 51. Tá, 51. Tá aqui, ó. Eu acho que deve ser interdisciplinar com geografia também. Ó, a figura a seguir representa a variação espacial da temperatura do ar por tipo de área, considerando diferentes padrões do uso e ocupação do solo de um município. Então a gente tem lá a temperatura, né? No eixo Y, o eixo X é o tipo de área. Então rural, periferia, comercial, centro, residencial e área verde. Então, ó, área rural, área verde, maior vegetação, né? Então se a gente pegar área rural e área verde, temperatura é menor, né? Em área central, residencial, temperatura é maior. Tem a ver com capacidade de absorção, né? Dado o processo fotossintético das plantas. Então o gráfico está diretamente ligado a isso, né? Outra coisa, né, gente? Uma área verde, a planta transpira, né? Então é muito fácil, é só você aí na sua cidade, dar uma volta no centro, depois você dá uma volta numa praça. Aonde que a temperatura, né, é mais amena, né? Onde que está mais fresquinho, né? Fica mais fresquinho na região onde tem uma vegetação, né? A planta está transpirando, está liberando água, né? Estado gasoso. Então, ó, a explicação para as características desse perfil de temperatura do ar deve-se, letra A, a maior ocorrência de áreas verdes nas regiões periféricas, que absorvem mais radiação solar e aquecem o ambiente, né, ultrapassando os 32 graus. Bom, gente, áreas verdes, né, se a gente pegar aqui área rural, área periférica, se vai ter aqui uma absorção, né, que nem ele está falando, não é esperado que aqueça, né? Então a letra A está errada. Letra B. A maior absorção da radiação solar nas áreas centrais das cidades, composta em sua maioria por asfalto, vidro e concreto. Essa é a alternativa correta, né? Porque aqui o que vai acontecer? Nós vamos ter uma absorção muito grande, né,
dessa radiação pelo concreto, isso vai ficar aquecido, né? E aí nós vamos ter um aumento da temperatura. Se a gente pegar a área verde, a gente está pensando num processo fotossintético, né? E aí você tem que lembrar daquele gráfico, galerinha, de absorção de fotossíntese. E lembra que parte da luz que chega na planta é refletida? Não sei se você vai lembrar do gráfico lá. Então a gente tem uma absorção para vermelho, uma absorção para azul, parte verde é menor, né? Então a gente tem uma reflexão. Agora, quando a gente pensa ali no centro, na parte comercial, na parte residencial, não tem, né, essa reflexão. É basicamente a absorção. Então o concreto vai lá, absorve tudo, né? Então aumenta a temperatura. Alternativa correta é a letra B, tá bom? Letra C, ao efeito sombreamento dos edifícios nas áreas centrais, com maior probabilidade de radiação e temperatura inferior a 30. Se fosse verdade, era só construir prédio em todo lugar que ficava bem fresquinho, né? Floresta para quê? Letra D. A presença de áreas comerciais e residenciais ao longo de todo o perfil, que eleva a temperatura acima dos 32 graus. Peraí, me perdi, gente. A presença de áreas comerciais e residenciais ao longo de todo o perfil. Não é ao longo de todo o perfil, porque área verde e área rural não tem, né? Letra E. Maior reflexão da radiação solar nas áreas centrais. Não, a absorção é maior. A maior reflexão é na área rural e na periférica, por conta da clorofila. Tá? Então a alternativa correta é a letra B. Tá bom? A letra C não pode ser, porque senão a gente ia construir prédio em todo lugar. A letra D fala que é a todo perfil. E a letra I fala de reflexão. Tá bom? Então a alternativa correta é a letra B mesmo. Essa foi a questão 51. A questãozinha 54 é a próxima. Bom, 54 fala o seguinte, gente. A atribuição dos mosquitos, a frequência de suas picadas e o tempo de eclosão de seus ovos são afetados pela temperatura, velocidade do vento, além de outros fatores, como deslocamento e densidade populacional. Por exemplo, com a temperatura de 27 graus, o período de incubação dos ovos é de 10 dias. No entanto, a 37 graus, esse período passa a ser de 7 dias. Bom, então ele está falando aqui que quando aumenta a temperatura, o período de incubação dos ovos é menor, né? Além disso, a intermitência das chuvas no final da estação do verão e os ventos calmos acentuam a proliferação e a extensão do vetor. Beleza. Com base no texto, assinala a alternativa correta. Letra A. A elevação da temperatura e o aumento da pluviosidade, somado ao desmatamento, urbanização, circulação de pessoas em várias áreas, potencializa a expansão da dengue. Sim, gente, eleva a temperatura, o tempo de eclosão é menor, de incubação é menor. Aumento de pluviosidade, tem mais reservatório de água para a proliferação do mosquito. Desmatamento, perde habitat natural. Urbanização, galera chegando mais próximo dos mosquitos. Circulação de pessoa, mesma coisa. Letra A é a correta, tá bom? Letra B. A dengue é um problema nacional e está relacionado ao fato do Brasil ser um país tropical com áreas de floresta, aspecto que, combinado à dispersão da população, contribui para minimizar. Não, né, gente? É aumento, né? Letra C. A proliferação do mosquito Aedes aegypti ocorre em áreas pouco povoadas, nos centros urbanos. Não, né, gente? Pensa aí na cidade. Letra D. No território brasileiro, as áreas com baixas temperaturas reduzem o tempo necessário para a eclosão dos ovos, aumentando a proliferação do mosquito e a frequência de picadas. Então ele está falando, vamos de novo que eu me perdi. No território brasileiro, as áreas com baixas temperaturas reduzem o tempo necessário para a eclosão. Reduz o tempo para a incubação, né? Aumentando a proliferação do mosquito e a frequência de picadas. Essa alternativa não está de toda errada, não. No território brasileiro, as áreas com baixas temperaturas. Não, é alta temperatura, né, gente? Olha o texto aqui, é quando eleva a temperatura, tá bom? Então tá errado a letra D. Letra E. A dengue é um problema de saúde pública em escala mundial. E sua disseminação está associada à diminuição da temperatura. Não, mesma coisa, né? Aumento aqui, Tá bom? Então a alternativa correta do 54, letra A. 55. Faltam 3, gente, tá acabando. Dentre os animais invertebrados, alguns grupos apresentam sistema circulatório fechado, enquanto outros apresentam sistema circulatório aberto, o que leva a diferença em processos fisiológicos. Essa daqui é mais fácil explicar a correta, gente. A correta é a C, tá bom? Então, nos invertebrados, o sistema circulatório fechado permite maior eficiência no transporte de oxigênio em relação ao sistema circulatório aberto. O sangue é direcionado mais rápido para o tecido, né? Então chega ao oxigênio numa velocidade maior, tá bom? Por isso que é a letra C.
As outras alternativas estão incorretas porque falam o oposto disso daqui, tá bom? A qual você talvez poderia ficar em dúvida, a letra D, que fala que o aberto facilita a distribuição de nutrientes nos tecidos em relação ao sistema circulatório fechado. Mas aí entra na mesma questão da C, né? Você tem vaso sanguíneo direcionando isso mais rápido, tá bom? Então a alternativa correta é a letra C, tá bom? Próximo é o 67. Vamos achar onde que ele está aqui. Ó, pesquisas e terapias com células-tronco têm se mostrado cada vez mais promissoras pela possibilidade de seu uso no tratamento de diferentes tipos de doenças, como câncer e doença degenerativa. A célula-tronco pode se diferenciar em células especializadas, conforme exemplificado a seguir. Então a gente tem lá uma célula-tronco, né, se diferenciando em outros tipos celulares. Gente, é só uma diferenciação, né? Se é só uma diferenciação, o material genético mantém-se o mesmo, né? Então a alternativa correta é a letra A, é gene, tá bom? O que muda de uma célula para outra, né, gente? O que muda de uma célula para outra é o componente que ela tem lá dentro. Então, organela, proteína, o próprio material genético, né, gente? Às vezes pode estar compactado, um trecho compactado em uma e descompactado na outra, por exemplo. Mas os genes estão todos lá. Tá bom? Então a alternativa correta é a letra A mesmo. E para acabar o 71. Cadê o 71? Ó, o 71, galerinha, eu acho que o texto é irrelevante, tá? Vamos ver se dá para fazer sem. O gráfico a seguir ilustra o crescimento de uma espécie de bactéria em meio de cultura, com e sem antibiótico. Foram testados 3 antibióticos diferentes. Então, sem antibiótico é esse e antibiótico 1, 2 e 3, tá bom? Aí ele fala lá, ó, considerando o texto e o gráfico sobre resistência de bactérias a antibiótico, é correto afirmar que letra A. A combinação de mais de um antibiótico durante o tratamento reduz a quantidade de antibióticos lançados na rede de esgoto. Aumenta, né? Porque você vai usar mais antibiótico. Tá fora. Letra B. Para reduzir a chance de seleção de bactérias resistentes, é necessário aumentar a concentração de antibióticos presentes na natureza e matar as bactérias patogênicas livres. Gente, isso aqui é totalmente o que você faz aumentar a chance de seleção de bactéria resistente. Letra C. Mutação aleatória que acontece nas bactérias associadas à exposição prolongada a antibióticos contribui para a seleção de bactérias resistentes a antibióticos. Sim, neodarwinismo explica isso. Alternativa correta. Letra C. O antibiótico 3 será eficiente nas mesmas concentrações utilizadas no experimento para testar infecções causadas por linhagens de bactérias presentes no dia 16 do cultivo. 16, olha o antibiótico 3 aqui. Muito baixo, né? Zero, praticamente. Zero. Então não, né, gente? Não vai ser eficiente. Letra E. Dentre todos os antibióticos testados, o 2 é o mais eficiente para combater a bactéria. O 2 é o mais eficiente. Olha, gente, o 1, né, em 9... Ó, número de bactérias. Em 9 dias, o 1, né, ele levou o número de bactérias a 0, né? Então, não. O 3, para ele levar a bactéria a 0, ele precisou aqui de 16 dias. Então, não é o 2, não. Bom, então, a alternativa correta é a letra C mesmo, que fala aqui de neodarwinismo. Bom, gente, é isso, tá bom? Eu tentei aí dar o meu melhor, também malzão ainda, da gripe. Mas conta aí, se tiver dúvida. Se eu pulei alguma questão também, põe no comentário, faz favor, tá bom? Que aí eu volto e resolvo ela com vocês, tá bom? Mesmo esquema, tá? É um gabarito extraoficial, a prova que eu resolvi é a V1, tá bom? Acho que é importante lembrar disso daí, porque tem 4 modelos, tá? E se tiver alguma discrepância no gabarito oficial, eu volto aqui pra gente comentar. Na verdade, eu ponho nos comentários, que nem eu fiz lá do Enem, tá bom? Tem uma questãozinha lá do Enem, que é aquela de mercúrio. Depois dá uma checada no vídeo lá, tá bom? Então é isso, gente. Aquele beijo, aquele abraço. Tchau, até a próxima.